Boa noite a todos. Vamos mais um Evangelho Online nosso. E o nosso tema de hoje é proteção energética e espiritual. Vamos falar um pouquinho, estudar um pouquinho essa ideia que todo mundo difunde. Faça uma bolha em volta de si, abraça uma árvore, né? Vamos ver como na verdade isso se comporta e como é que o Espiritismo vê essa questão da proteção energética, né, e espiritual. O que a gente pode fazer para poder se ajudar. Mas inicialmente vamos começar com a nossa abertura, pedir que vocês relaxem, sentem de maneira confortável em casa, descruzando braços e pernas. Coloque um copo de água para que a água possa ser fluidificada e vamos entrando numa energia, uma boa energia, elevando os pensamentos, pedindo que a gente se aproxime dos nossos mentores espirituais, no mentor espiritual do Evangelho da nossa casa, aqueles irmãos espirituais que se comprometeram conosco nessa trajetória encarnatória, que vem nos apoiando, que vem nos sustentando, pedindo nesses instantes que o nosso Mestre despeje uma luz intensa e brilhante sobre todos nós, nossos mentores, todos aqueles que estão conosco, inclusive aqueles que nos acompanham e que talvez busquem através de nós alguma reparação, que todos nesse instante, indiscriminadamente, possam receber essa luz e serem amparados. Que essa luz traga proteção à nossa casa, cobrindo todo o perímetro dela e depositando sobre os nossos ombros um cordão dourado luminoso que nos traga força e muita proteção durante toda essa semana. Vamos pedir nesses instantes que as fraternidades que possam promover os trabalhos de limpeza na nossa casa adentrem a nossa casa, enchendo o nosso lar de luz, reforçando essa egrégora familiar, buscando todos os cantos, todos os cômodos da nossa casa, removendo formas e pensamentos, tudo que possa haver de negativo vai sendo retirado, as energias vão sendo trocadas, vamos equilibrando o ambiente da nossa casa, tornando propício para mais uma semana, para que a gente esteja forte, saudável, mente sã, para que a gente possa enfrentar os nossos desafios. Não é? As dificuldades que a gente vive o dia a dia fazem parte da nossa evolução. São uma lição para nós. Pedir que fluidifiquem a água, que iluminem o nosso ambiente, o nosso espírito, e pedimos ao nosso Mestre nesses instantes que nos dê a permissão para o início da nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Bom, falar de proteção energética e espiritual, nós estamos falando de energia. Tudo é energia. O que você pensa e sente. A gente vê muito hoje nas redes sociais, no YouTube principalmente, né? Aí vem alguém e fala, imagina uma bolha em volta de você, pede para você passar a mão, pegar um pedacinho de uma folhagem qualquer, passa na testa, passa no peito, e aí pede para você fazer isso, abraça a árvore. Você fica imaginando que a gente vai se envolvendo cheio de uma série de alegorias e de coisas, e a gente não está tratando o principal, né? O principal está dentro da gente. Então vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo muito simples. Imagine que você está na sua casa, na sua sala, muito calor e está enchendo de pernilongos, de bichinhos, né? E aquilo te incomoda profundamente. Você pega lá um aerosol e já esfrega o aerosol e passa, entope a sala e não resolve. E então vem alguém e diz para você, não, faça uma bolha, você vai lá e fecha a porta e a janela. Né? Você mata os bichinhos e morre intoxicado junto. Né? Então a gente está se intoxicando na medida que a gente acredita que simplesmente efeitos externos vão resolver a nossa situação. Então precisamos entender um pouquinho, para a gente poder entender como se transformar, a gente precisa entender como funciona toda a estrutura do nosso corpo, né, como espírito e como alma encarnada.
eu peguei uma bolinha aqui só para a gente ter uma ideia. Uma das menores partículas do nosso corpo é o átomo, né? O átomo tem trilhões e trilhões de átomos, né, que compõem a matéria, que é essa nossa matéria, né? Como que ele funciona? Ele tem um núcleo, né, onde estão aqui aglutinados. Esse núcleo é formado por prótons, que são partículas elementares positivas, e nêutrons, né, que são neutras, né, estão todas aglutinadas. Orbitam em torno deste núcleo, né, dessas partículas, uma outra partícula chamada elétron, que tem carga negativa. Então ela orbita em torno vários pontos, né? E essa orbitação que ela faz, ela vai, uma hora é mais extensa, outra hora é mais curta, né? O que acontece? Isso forma um campo de energia, e esses elétrons, então, vão girando numa velocidade imensa, e no interior, entre estes elétrons, né, que cria um campo. Até muito tempo atrás se imaginava que ali era um vazio. Hoje os cientistas, comprovadamente, né, através dos aceleradores de partícula, sabem que eles chamaram este vazio, entre aspas, né, que está entre os elétrons, de zona do ponto zero. O que é isso? Este espaço é preenchido por antimatéria, que são partículas da mesma forma, só que com carga inversa. São as mesmas partículas contrárias, então pósitrons, antinêutrons, né? Então isso ocupa outro espaço. É um choque entre essas partículas todas que promove esta energia. Então esse é um ponto bem pequenininho. A matéria já foi muito, essas partículas elementares já foram muito mais divididas, mas isso é só um ponto inicial para a gente ter uma ideia de como começa esse processo, né? Essa energia, ela é regida pelas nossas emoções. É o nosso espírito que está regendo isso tudo. É o nosso comportamento, né, o modo como nós agimos, que faz com que essas colisões se ajam de uma maneira ou de outra. Se você está com muito ódio, com muita raiva, esta energia vai girar de uma maneira. Se você está num trabalho de caridade, você está equilibrado, essa energia é diferente. Quando esses elétrons têm órbitas muito longas, elas geram um campo de ondas, né? Ondas longas que são mais avermelhadas, têm um tom avermelhado. As ondas curtas, né? Os movimentos mais curtos têm ondas mais azuladas. Por isso, este campo do átomo, né, gera uma energia que tem uma cor. Então você imagina que o nosso corpo todo é formado por átomos. E isso tudo então gera à nossa volta uma aura, que é esse nosso campo energético. É este nosso campo energético que diz o que somos. É esse campo energético que mostra como somos e como estamos agindo. Então você vê que não é simples a gente imaginar que a gente põe uma bolha, não é? Então você passou mal, comeu alguma coisa que te deu uma indisposição muito grande, talvez uma infecção no intestino, alguma coisa, e você tem uma dor de cabeça fruto, né, dessa indisposição. Você vai lá e toma um remédio para a dor de cabeça. Talvez a dor de cabeça passe, mas o problema você não resolveu. Então a gente se envolver em bolha, abraçar árvore, tudo é muito bonito. Vale? Claro que vale. Claro que vale. Sempre é algo que nos faz sair um pouco do cotidiano, né? Mas não resolve o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é os nossos comportamentos. Agora olha que coisa interessante, como isso tudo aqui reage. Quando você junta, para nós entendermos como é que nós nos formamos, quando você junta um agrupamento de átomos, você forma uma molécula. E você juntando várias moléculas, você forma organelas. O conjunto de organelas vai formar uma célula. E aí nós vamos vendo como se desenvolve o corpo, né? As células por si, num conjunto delas, vão formar os tecidos. Esses tecidos vão se organizar em órgãos, né? Que vai criar, então, depois o nosso sistema todo. E a gente acaba formando o nosso organismo a partir disso. Na verdade, você vê que a matéria criada, essa, que nos limita a um campo tridimensional,
Se a gente olhar pelo lado, que eu não gosto muito da expressão, mas a gente olhar pelo lado da física quântica, né, isso tudo ele é imaginário. Na prática, isso tudo pode mudar simplesmente pelo modo como nós pensamos. Obviamente, precisaríamos ser muito mais desenvolvidos, né, para poder chegar a um ponto de transmutar o corpo em alguma outra coisa. Mas assim funciona o mundo que nós estamos. Então veja você que tudo aquilo que pensamos, que agimos, reflete diretamente no magnetismo do nosso corpo. E por consequência, isso vai se manifestar no nosso corpo físico. Esse organismo, uma vez formado, ele, na medida que nós, como organismo, vamos nos juntando, formamos então a população, né? As populações estabelecidas num determinado ambiente acabam formando as comunidades. E as comunidades envoltas pela vegetação, por toda a construção, a bioconstrução à nossa volta, com montanhas e todo aquele sistema, acaba formando os ecossistemas. E o conjunto dos ecossistemas que são parte do nosso planeta vão formar então um bioma, que eles chamam, né, que é o conjunto desses ecossistemas, e aí nós acabamos formando o que a gente chama de biosfera, ou ecosfera, que é a mesma coisa, né? Então o nosso planeta, ele é formado pelo conjunto dessas individualidades. Por que eu estou falando isso? Porque olha que coisa interessante. Quando nós temos a energia do nosso corpo, né, cria um campo à nossa volta, esse campo a gente pode chamar ele de psicosfera. Então olha só, tudo aquilo que a gente faz, o modo como a gente reage às coisas, né, estabelece o perfil da nossa psicosfera. Psicosfera tem peso específico e pode até ter cheiro, dependendo das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Talvez imperceptível para nós, ainda um pouco grotescos em relação à vida, né, ainda muito presos a esse mundo material, que na verdade esse desprendimento, a gente vai notando que é possível a gente cada vez ficar mais desprendido disso, né? Mas isso exige um exercício muito grande. Se nós temos um planeta formado por todos esses organismos, né, e esse planeta maravilhoso que nós temos aqui forma essa nossa biosfera, nada mais diferente imaginar que o planeta também tem uma psicosfera, que é a soma da psicosfera de todos aqueles encarnados que geram essa psicosfera à sua volta, acabam gerando, né, o somatório dessas psicosferas gera a psicosfera do nosso planeta. E aí você vai pensar assim, poxa, como é que eu vou me proteger se o mundo aí fora é maluco, se as pessoas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo? O que acontece é que tudo que nós materializamos através da nossa história, o momento que nós estamos vivendo, é resultado das nossas atitudes. Então, como a gente pode imaginar a psicosfera de um planeta que promove 1,5 milhão de abortos criminosos por ano? Como é a psicosfera de um planeta onde o comércio mais lucrativo, os dois comércios mais lucrativos, é o de drogas e o de armas? Qual seria a psicosfera de um planeta onde a última grande guerra ceifou 75 milhões de vidas? Qual é a psicosfera de um planeta que continuamente promove guerras locais? Uma delas, a da Síria, por exemplo, já matou mais de 500 mil pessoas e promoveu um êxodo de 2 milhões de pessoas. Vocês já imaginaram essas pessoas transitando o mundo afora, saindo da Síria, caminhando a pé através dos desertos, atravessando os países, tentando chegar por balsa, por barco? Quantos não morreram? Quantos não estão sendo hostilizados por aqueles que não conseguem enxergar que
tudo isso que está acontecendo é fruto de atitude pessoal. Então, quando a gente fala em proteção energética e espiritual, nós estamos falando em proteção em um comportamento individual. Então isso é uma coisa muito importante para a gente levar em consideração, para entender o momento que nós estamos vivendo e qual é a nossa participação. Então cada um de nós precisa fazer o melhor por si. Isso não é um ato de egoísmo, né? Se tornar melhor para que a gente possa tornar o mundo melhor. Isso é muito importante. Vamos lá num outro ponto que é interessante. Eu colhi de um texto do Kardec, desses documentos novos que estão surgindo, né? O ser humano é uma alma encarnada. O que é isso para a gente entender? Muita gente imagina que a alma está dentro de um corpo, né? Como se a gente tivesse uma casca. Muitas vezes a gente ouve expressões, o corpo, um dia quando você morrer, você vai deixar essa roupa, né? E vai seguir o teu caminho, aí num outro processo evolutivo, né? Vai se elevar aos planos mais elevados, a vida espiritual. O que acontece? Na verdade, você não entra dentro de um corpo. No momento que o óvulo é fecundado, e aí algumas horas, alguns dias depois, ele cria uma raiz no útero da mamãe, o que acontece? O espírito se conecta. Neste momento, a vida se faz. Longe do discurso, desses discursos de aborto, de um monte de coisa. Esta é a verdade. Não tem tempo para isso, são horas, são minutos. No momento que se enraizou, naquele momento, o espírito se conecta. É o momento que ele está esperando para isso. E é uma oportunidade para ele. Então, nesse momento da conexão, ele vai se envolvendo naquela célula, que vai se multiplicando, e ele vai criando em torno de si, através do seu perispírito, do seu corpo perispiritual, né, que é um interface com esse corpo físico, né, eles vão se formando. Então isso é uma coisa maravilhosa. Não imagine que a alma é algo solto dentro de... Não. Corpo e espírito são o que chamam de alma encarnada. Esse é o conjunto, funciona único. Não tem separação, entendeu? É uma coisa única no momento que a gente está vivendo. E esse organismo está sujeito a uma série de forças, né? Instintos e emoções básicas. Tristeza, alegria, medo, raiva, nojo, uma série de coisas. Essas são as manifestações que a gente tem deste organismo que nós criamos à nossa volta, né? Feito à nossa imagem. E ele é movido por duas forças, prazer e dor. Se vocês pensarem, todas essas emoções estão contidas em prazer e dor. Não é diferente. Então esses são impulsos naturais do nosso organismo. Outra coisa que Kardec cita, né? Aos poucos, as faculdades da alma, né, vão se desenvolvendo dentro de nós. E aí então o indivíduo vai crescendo. Pela razão, ele conquista inteligência e imaginação. Pela vontade, as escolhas determinam a sua vontade moral. Olha que ponto importante. Se a gente pretende ser alguém melhor, precisamos trabalhar muito as nossas escolhas. É isso que nos forma. E é isso que Kardec está dizendo aqui. É a vontade que nos impulsiona. É a vontade que nos leva a se modificar, a se tornar melhor. Esses documentos novos que surgiram de Kardec têm mostrado que não existe punição na nossa vida. Somos nós quem construímos a nossa história. Somos nós que decidimos se precisamos de 1000 ou de 5000 encarnações para sermos melhores. Então a mudança precisa começar hoje na nossa vida. A gente não tem que esperar amanhã. Se a gente está precisando de proteção, é porque alguma coisa a gente está fazendo de errado, talvez. Né? Talvez a gente não esteja no caminho certo. Precisamos colocar a nossa vida de uma maneira melhor. E ele ainda complementa que pela imaginação, o homem se permite a criar e tornar-se único.
é isso que contribui para a sua evolução e, por consequência, para a evolução da coletividade. Então, é essa nossa capacidade de todo dia fazermos algo diferente por nós, não é? Se queremos algo para alguém, tem que ser igual ao que nós queremos para nós, não é? Não é isso que o Cristo nos propõe, né? Desejar para o outro aquilo que nós queremos para nós. Onde está a caridade? É querer de maneira voluntária aquilo que é bom para nós, para quem precisa, oferecer, entendeu? Isso é se tornar melhor, né? E isso que faz isso é a nossa criatividade, a nossa capacidade de moldar esta vontade e buscar caminhos melhores, mais certeiros. Isso é muito importante para nós. Bom, vamos entender agora como é que são os gatilhos que nos levam a esses pontos onde a gente balança um pouquinho, né? O que é que muda os nossos padrões vibratórios? O que é que abre as portas para que outras energias venham se aproximar de nós? Uma delas é o medo. O medo é o ponto fundamental. Quem não está vivendo com medo hoje? Não é mesmo? Porque a gente vive nas redes sociais, liga a televisão e só tem notícia ruim. Porque a ideia, na verdade, é nos colocar medo. O medo nos condiciona. O que é que nos afasta do medo? A razão. É nós procurarmos agirmos de maneira equilibrada. Nós precisamos sair da energia do outro, daquilo que nos estão oferecendo, e construir dentro de nós as nossas certezas. Então a gente precisa entender como que todo este pânico à nossa volta está sendo construído. Isso é muito importante. Outro ponto importante são os vícios físicos e morais. Os vícios, há muito tempo, é o que entorna o nosso caldo. Cigarro, bebida, droga. Nos vícios morais, certos comportamentos, principalmente vícios sexuais, né? Hábitos distorcidos que nos levam a buscas na internet, a uma série de outros pensamentos que nos afastam do nosso caminho, da nossa retidão. Nós precisamos aprender a lutar contra isso. O Kardec tem uma passagem que diz assim, ó, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Então a gente conhece o espírito porque o espírita não é perfeito, mas ele é alguém que, dentro das ferramentas que a doutrina oferece, que a filosofia oferece, né, é lutar contra aquilo que nos puxa para o que é ruim. E por que nós vamos? Porque nós estamos envolvidos num mundo de todos os tipos de espíritos. Nós aqui encarnados temos pessoas muito mais evoluídas que nós, menos evoluídas, ou nós somos que talvez tem gente melhor. Então, é uma mistura muito grande. E operar, saber viver, construir uma vida digna em meio a tudo isso e não se aliciar, isso sim é um desafio muito grande. Então essa é uma tensão que nós temos que ter. Outra coisa são pensamentos negativos. A gente tem visto na pandemia pessoas que estão em extremo pânico. Né? Agora não posso sair de casa, tudo bem, eu respeito isso. Mas e aquele que precisa? Você tem condições de ficar em casa, graças a Deus. Aquele que está na rua, precisando trabalhar, porque às vezes depende do dinheiro do dia para poder comer, para comprar um remédio. Essas pessoas vivem do dinheiro do dia a dia. Mais da metade da nossa população está vivendo assim hoje. Não é por culpa do governo, não é por culpa de nada, porque é uma condição do brasileiro de muitos anos. E nós precisamos aprender a se abrir um pouquinho mais para entender e enxergar essas pessoas. Quando a gente está em casa e quer que o outro fique porque ele vai me contaminar, eu não quero que o outro me condene à morte, mas eu sou capaz de poder condenar o outro à inanição, a viver, a tentar viver sem recurso. Né? Então a gente precisa entender como os pensamentos acabam nos envolvendo. Né? Agora, não fica só nisso, né? Como a gente olha o nosso dia a dia, como a gente pensa o nosso modo de agir,
Né? Você pode ir para uma reunião, ir para o trabalho, ir para a casa de alguém, e você pode arejar o seu pensamento, por mais difícil que a sua vida seja ou esteja, o momento que você esteja passando. Porque todo mundo está passando por alguma dificuldade. A sua não é maior que a do outro, a sua é diferente da do outro. A gente acostuma a ficar olhando as redes sociais e ver as pessoas sorrindo, né? Aquela alegria. A gente não imagina as dificuldades que as pessoas têm. Então não vamos nos iludir. Se ela está se iludindo, é um problema dela. Ela vai ter que seguir o caminho dela, corrigir isso. Né? Se a gente postar um negócio e ficar se iludindo com aquilo que a gente está vendo, a gente não está vivendo uma realidade. Envolvimento com os problemas alheios. Esse é um outro grande. A gente se mete na vida do outro. Vamos parar com isso. Nessa coisa de ir na vida do outro, querer saber o que o outro. Então nós esquecemos de nós e vamos viver a vida do outro. Erro total. Cada um cuida da sua vida. Vamos deixar de ser xereta, essa é a verdade. Né? Frequentar ambientes carregados. Esse é uma coisa terrível. Né? A gente precisa saber, diga-me com quem andas que te direi quem és. Aí mata tudo, né? A gente poder entender que o ambiente que a gente está, as pessoas que constroem aquele ambiente, pode ser carregado e a gente vai se contaminar por aquela energia. Você precisa estar muito bem preparado para, se você tiver que viver um ambiente desse, tá ali. Isso acontece muito em empresa. Eu ouço muitos colegas falar, pô, eu participei de uma reunião, eu saí, eu tô acabado. Por quê? Porque é tenso, sabe? É um querendo puxar o tapete do outro, um querendo engolir o outro. Né? Em vez de ter aquele acordo, e a gente sabe que é difícil, porque as empresas hoje fomentam essa competitividade, né? Então a coisa fica muito difícil. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Bares, casas noturnas, né? E outras casas noturnas mais diversas, né? Então a gente não precisa citar muito. Elas são frequentadas por espíritos encarnados e desencarnados que buscam a mesma energia. Né? Às vezes você está buscando se divertir, tem alguém se divertindo com você, ou de você. Né? Pensa bem nisso. O desdobramento do sono. Se você tem um dia muito tenso, e você antes de dormir não for capaz de fazer uma prece, no sentido de repassar o seu dia. Sabe, a prece pode ser uma avaliação do seu dia, como fazia Santo Agostinho, né? O que eu fiz hoje? Como é que foi meu dia? Por que eu estou tão nervoso? Vamos separar um pouquinho. Puxa, aconteceu um negócio tão desagradável. Olha, eu vou dormir. E amanhã eu vou levantar e eu acredito que eu vou conseguir ter a minha resposta de manhã cedo. Acredita nisso. Durma de maneira positiva. Acredite que o teu sono vai ser capaz de te ajudar. Porque é o momento que você se abre para aqueles que estão enxergando a tua vida por um outro ângulo possam te orientar. Esse é o trabalho do seu mentor e dos seus companheiros espirituais que se comprometeram com você. Acredite, todos nós temos muitos à nossa volta. É que nós nos afastamos deles. E agora a gente tem duas coisas que eu anotei aqui, que já tem assustado bastante, que tem atrapalhado muito esses gatilhos. Uma coisa chama-se vigorexia, é algo novo, que eu não tinha ideia, mas é a busca do corpo perfeito. Isso é um pouco contrário daquilo que a gente via com as modelos, né? A vigorexia são aquelas pessoas que precisam ir para a academia, estão desesperadas a fazer energia, tem aqueles músculos, fica 7 dias por semana, 4, 5, 6 horas treinando e nunca tá bom. Pessoas assim vão se tornar insatisfeitas. Agora imagine você um momento que uma pessoa que só se dedicou ao corpo e não ao espírito, né? Não aos conceitos morais elevados, aquilo que podia melhorar o seu comportamento, a sua evolução, focou só no físico. A hora que ele perdeu o físico, o que ele vai encontrar? Como ele vai se sentir sem aquilo? Imagine quando você sai de um lugar e percebeu que o seu carro foi roubado. Eu acho que a sensação é um pouquinho assim, né? De repente você está sem nada. Pensa um pouquinho nisso e olha como essas pessoas estão agindo. Se você está num caminho desse, se preocupe um pouquinho mais. A saúde é muito importante. Mas se você não tiver saúde mental, não tem físico de aço. Não tem. Isso é muito importante a gente ver. E a última coisa que eu acho que é uma das mais graves no momento que a gente está vivendo é a intoxicação virtual. Nós estamos sendo intoxicados por redes sociais, pelo controle da mídia.
Você percebe que todo mundo está tentando se controlar, e esse fala isso, aquilo fala aquilo. Gente, todo mundo tem o direito de opinião. Não é? Nós não temos que cercear um e outro. Deixa as pessoas falarem. Você é que tem que escolher o que é bom. E mais que isso, não compartilhe emocionalmente. Não. Analise aquilo que você está vendo e veja se convém àquela pessoa que você quer passar ou compartilhar alguma coisa, se convém a ela esse tipo de coisa. Porque você pode estar intoxicando o outro. Não é? Quando a gente posta alguma coisa no WhatsApp, no Facebook, que vai direcionado a alguém, nós estamos colocando nessa pessoa, ou dando a ela alguma coisa que ela não pediu. Talvez ela não tenha perguntado sobre o assunto. Você vê como são complexos os gatilhos que nos levam a um desequilíbrio. Mas vamos lá. Então, quais as atitudes que a gente pode ter, né, para nos proteger em relação a esse universo que eu estou construindo para vocês? Primeiro a gente olhou como o nosso organismo funciona. Depois a gente viu como Kardec explica, né, essas relações entre o espírito e o organismo, né, celular, esse organismo físico. E a gente começou a perceber os gatilhos que nos levam a atitudes que acabam degenerando o nosso comportamento, a nossa consciência, né? Bom, eu anotei 4 delas, porque eu acho que elas, assim, norteiam, assim, é aquilo que Jesus sempre tentou nos mostrar. A primeira coisa é viver sua verdade. Tenha um propósito em cada ato da sua vida. Todos nós escolhemos algumas provas, alguma coisa para a gente passar, para superar, para suplantar nessa vida. E a gente não tem que viver isso num sofrimento muito grande, né? Isso são as nossas missões. Mas o propósito é comum de todos. O propósito de todo mundo é ser melhor. Todos nós, independente de cor, de raça, de orientação sexual, não importa, todos nós buscamos uma só coisa: nós queremos ser melhores, precisamos evoluir. Existe uma força que nos atrai para sermos melhores. Então nós não temos que olhar o outro. Veja bem, não é olhar para o outro, é ficar olhando o outro, vivendo a vida do outro. A vida do outro é dele. Vamos construir um propósito para cada coisinha que a gente faz. Puxa, eu vou plantar um vasinho aqui de plantas aqui, vou plantar. A gente tem que ter esse propósito de fazer aquilo naquele mundo. Então viva cada instante. É isso que Jesus mostrava. O caminho dele, toda a trajetória dele tinha um propósito, né? Ele vinha com esse propósito. Tudo que se faz na vida tem esse propósito, né? Precisa ter um propósito. Nós precisamos entender que as coisas precisam ser assim. Então, não se sabote. A gente costuma se sabotar. A gente quer pra gente aquilo que é do outro às vezes. Não estamos olhando para a nossa vida. Quem disse que o que ele faz é o melhor para nós? Então a gente quer o carro do outro, quer as coisas materiais, a casa do outro, quer a vida do outro, quer o parceiro, a parceira do outro, quer o filho. A gente sempre acha que o outro é melhor. Você sabe por que parece ser melhor? Primeiro, porque a gente está se iludindo, né? E segundo, porque a gente não está dando atenção para nós. Nós não estamos olhando para dentro da gente para poder entender o que é que a gente precisa fazer para se melhorar, né? Isso é algo bastante importante. Segundo ponto, Jesus batia muito nisso, é fé inabalável. Gente, confiança em tudo que faz. Confia. Jesus falava, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós transformaríamos o mundo. Olha que coisa! Então, você vê que tudo que a gente faz é apoiado por algo. A gente está sempre se apoiando em algo. Alguém está vendendo para nós uma felicidade. Alguém está vendendo uma satisfação. Não conseguem. Essa é a verdade. As nossas realizações têm base na nossa confiança. Precisamos nos sentir confiantes naquilo que a gente faz. Isso reflete muito nas nossas relações, até com os nossos companheiros, né? Antes da gente ter um romance com alguém, acho que uma coisa legal é você ter um romance com você, né? Goste de você, namore com você primeiro, entendeu? Se autoavalie, veja onde você precisa melhorar, veja tudo isso.
para aí então você poder ter uma relação. Porque na medida que você tem um senso crítico bom sobre você, você vai perceber que as pessoas vão te ver com outros olhos. Né? Isso vai te trazer confiança. Engraçado, não é? E nunca busque no outro o que você não dá a você. Muitas relações têm isso, né? A gente quer o outro faça isso, a gente quer, mas a gente não cobra isso de nós. Né? Se a gente não der isso para nós, se nós não formos capazes de construirmos isso dentro de nós, por que o outro tem obrigação disso? Não tem. Simplesmente não tem. Então nós precisamos entender, construirmos essa autonomia que nós temos, que Deus nos deu, quer dizer, de nos tornarmos, nós fazemos a nossa história. Então acredite, porque a sua história é única, é só sua. Pessoas ciumentas. Tem uma frase que diz assim: ciúmes é saudades de mim. Né? A pessoa ciumenta, o coração ciumento é um coração que não acredita em si próprio. No fundo, o ciúmes é alguém que não se entendeu ainda, não sentiu confiança pessoal. Então, não adianta a gente querer, puxa, alguma coisa eu não consigo, tem que aprender a se controlar. E como é que você se controla? Não é se cortando, não é isso, não. É tendo fé, acreditando em você, é se autoconhecendo. Conheça-se a si próprio. E isso é muito importante. Você não pode se entregar a esses devaneios, essas loucuras que tem por aí. Não é? Exigir menos dos outros e dar mais atenção a si mesmo. A gente exige menos do outro quando a gente dá atenção para nós. A gente vai começar a perceber que aquela história antiga, as duas meias laranjas, não existe mais. As relações de hoje são de indivíduos completos. O jovem hoje, a geração nova, ela se completa. Ela busca ser melhor. Ela já veio mais preparada. Então você vê como ela lida com questões de cor, de gênero, questões de credo, tudo muito mais resolvido. Não é, olha, eu sou espírita, eu sou católico, não importa, todo mundo junto. Né? Junto e misturado, é assim. Então vamos dar mais atenção para nós vamos ver que o convívio com o outro vai ser fantástico. Bom, o terceiro, muito importante, é não julgar jamais. Isso é complicado. A vida do outro é do outro. Olha como é complicado. Quando julgamos alguém ou algo, entramos na energia daquilo que nós focamos. Olha que troço estranho. Aí vem um pouco da maledicência, né? O cara por escuta fala, você viu o fulano que fez isso, que fez aquilo, a fulana, como agiu dessa maneira? Nós estamos entrando na energia dele. Por quê? Estamos promovendo a maledicência, estamos falando da vida do outro, estamos vivendo a vida do outro. Porque no momento que eu estou pensando dessa maneira a respeito do outro, né, eu não me encaixo. A sensação que dá é que eu sou perfeito e ele é imperfeito. Será que eu sou perfeito? Será que nós somos perfeitos? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer antes de julgar qualquer outra pessoa. O tempo que a gente gasta falando do outro, julgando o outro, nós deixamos de nos avaliarmos. Talvez alguém esteja fazendo isso por nós, né? Então é importante que a gente faça isso. Se você vê a atitude de alguém que não te agrada, se avalie. Veja se você não tem feito coisas semelhantes, não é? Não, isso eu não faço. Tudo bem, graças a Deus, mas talvez você promova outras. Né? Então, a gente tentar entender, tentar saber se nós estamos certos é muito importante. Né? Então, perder um tempo com a gente. Né? Quem de fato pode dizer que o outro é o que dizemos que ele é? Está aí um ponto para a gente refletir. Né? A gente está julgando alguém, né? Estipulando alguém, e quando a gente constrói a imagem de alguém ou avalia alguém, a gente avalia esse alguém com base na gente. Aí vai ficando complicado, né? Porque a gente está construindo para um terceiro, às vezes, a imagem distorcida de alguém. Porque eu posso ser totalmente míope em relação ao outro. Para mim poder enxergar o outro, eu preciso me esvaziar. Eu preciso me despojar
de todo e qualquer pré-julgamento, primeiro, para aí depois então olhar o outro e entender o outro antes de julgar o outro. Jesus faz isso de maneira brilhante. Aquele episódio em que queriam apedrejar a prostituta, né? Ele foi jogado numa situação onde ele foi levado a tomar uma decisão. Ou ele era contra as leis mosaicas, ou ele era contra as leis de Roma, né? E ele tinha um caminho fantástico. A pergunta é assim: quem é que nunca pecou? E aí todo mundo foi embora. Porque quem é que não tinha pecado? É essa autoavaliação. Foi o que fizeram no momento. E ele não julgou aquela mulher. Ele simplesmente disse para ela: vá e não peques mais. Essa expressão pecar, para aquele momento, era uma expressão que cabia. Hoje já não cabe mais. Né? Então, a gente precisa se esvaziar para conseguir se aproximar do outro. Olha que coisa interessante, não é? Então, em vez da gente ir para julgar, a gente vai se aproximar para entender o outro, conhecer um pouquinho o outro. É uma coisa super importante. E o último ponto para a gente focar é o que Jesus chama de amor incondicional. Eu substituiria isso até pelo nosso grau de imperfeição ainda, né? Pelo menos por um amor sustentável. Augusto Cury fala que a gente tem que ter gestão das emoções. Porque todas as emoções, tudo aquilo que a gente vive, né, que a gente aflora, boas ou ruins, elas sublimam, elas ficam gravadas conosco. E esse é um exercício que nós vamos ter que fazer ao longo das nossas encarnações, de aprender a preservar aquilo que é bom e tentar melhorar aquilo que a gente não conseguiu fazer. Então aquilo que diz, você errou, você pecou, não, você só não conseguiu. Então a gente consegue ser um pouquinho melhor, né? A cada dia. O companheiro perfeito não existe e o trabalho perfeito também não existe. O que existe são pessoas melhores. É isso que a gente precisa construir. Na medida que você for melhor, qualquer trabalho que você pegar é um bom trabalho. No momento que você for melhor para você vai encontrar as pessoas boas e delas você vai encontrar aquela que pode viver com você e que você pode viver com ela, né? Sem exigências, sem cobranças. Entende? Então acho que isso são os 4 pontos mais importantes. O que é que a gente colheu disso? É que a gente, para poder se proteger, a gente precisa manter o equilíbrio, a gente precisa acreditar na gente. É isso que nos protege, é isso que constrói a nossa energia. Porque quando esse nosso campo vibratório decai e a gente tem ciúmes, a gente tem raiva, a gente tem ódio, nós estamos iluminando, dando um sinal de energia para outros espíritos que são simpáticos, que estão vivendo a mesma dificuldade. E eles vão se aproximar de nós. Às vezes de maneira não intencional, às vezes de maneira intencional. E você vai ser bombardeado todo dia, vai ter dor de cabeça, vai ter fadiga. Por quê? Porque estão tentando te controlar, tentando te induzir. E a gente acaba sendo um pouco submisso a isso. Então a melhor coisa é elevar o seu pensamento. Vamos fugir dessa ideia de que um comprimido para dor de cabeça resolve um mal grande. Não resolve. Eu vou finalizar aqui. Eu pensei num exercício que eu acho que é um negócio bacana da gente fazer. Eu acho que longe de bolha, de tudo, muita gente fala que a melhor coisa é a gente meditar, mas é tão difícil. E eu diria para vocês que tem um exercício que é muito bacana. Eu acho que a gente podia pegar um canto da nossa casa, pode ser um cantinho, se você tiver um ambiente iluminado, como for, arrume um espaço para você ter um conjunto de vasinhos. Não faça tudo de uma vez, vá fazendo aos pouquinhos. Compre plantinhas coloridas, que tenham um aroma gostoso, um perfume bonito. Você pode ter ervas, uma série de coisas como alecrim, manjericão, e vá plantando.
todo momento que você puder, se recolha nesse canto. Esse tem que ser um canto que as pessoas respeitem na sua casa, onde você vai naquele momento que você quer ficar quietinho. Então, quando você estiver plantando aquela plantinha ali, se estiver trabalhando ela, pense como foi o seu dia. Pense como você pode, através daquele ato de melhorar aquele plantio, de ter o cuidado que você vai... Porque quando você põe a semente ali, você tem que voltar outro dia para regar, as suas expectativas com relação a como que aquela plantinha está crescendo, como ela está se desenvolvendo. Porque ela, na verdade, é um reflexo daquilo que é o nosso dia. Então, construa um canto seu. Tenha lá uma cadeira baixinha, cadeira de leitura, são cadeiras que ficam muito próximas do chão, né? São as melhores cadeiras. Sente para fazer uma leitura, para fazer uma reflexão. Olhe aquele seu jardim, veja como ele está evoluindo. Veja até onde você pode chegar para melhorar aquele seu jardim. E transforme cada plantinha daquelas num pedaço seu. Às vezes você tem uma dificuldade e você não consegue resolver de pronto. Coloque naquela planta a ideia de que o crescimento dela, o amadurecimento dela, vai ser a solução do seu problema. E você vai ver que aqueles momentos de reflexão vão trazer para você a melhor solução. Esse é o exercício que vai te trazer proteção. Autorreflexão. Você olhar para dentro de si, procurar se melhorar. Não é? Construa isso em você. Exteriorize essa sua melhora interior através disso. Muitas vezes através de um jardim grande, se você tiver oportunidade. Se você não tiver, morar num apartamento, na varanda, num cantinho da sala, num canto do quarto, eu não sei, aonde for possível. Faça. E que as pessoas procurem entender e respeitar aquele teu canto. Né? Aquele cantinho é seu, é você quem cuida. Né? Se você quiser dividir aquele canto com alguém, vai ser maravilhoso. Mas esse é um momento que você precisa estar preparado para isso. E a pessoa também preparada para entrar na sua intimidade. Aquele canto é um canto íntimo seu. Né? Trabalhe isso, que eu acho que a gente vai aprender a se fechar. E aí nós vamos entender como que a nossa proteção espiritual é uma energia moral equilibrada. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês hoje. E eu vou pedir para a gente focar de novo naquele copo de água. Vamos para as nossas vibrações. E pedir que a gente tenha uma semana maravilhosa. Tá bom? Vamos relaxando então. Desdobrando braços e pernas, descansando. E vamos doar um pouco do nosso amor, exercitando os ensinamentos que acabamos de receber. Para tanto, é necessário descruzarmos braços e pernas, fecharmos nossos olhos, serenarmos nosso espírito, elevarmos nosso pensamento até o Mestre Jesus e convidarmos as fraternidades responsáveis pela coleta das vibrações e vibrarmos pela paz do mundo, por todos os países que estão em guerra e desajuste, pelo Brasil e todos os seus dirigentes. Que suas mentes sejam iluminadas, que se desprendam de desejos pessoais e que possam olhar por todos os brasileiros, em especial aqueles mais necessitados, pelo Evangelho como regra e conduta de todos os homens na Terra, por todas as religiões em torno do Cristo e todas aquelas que compõem a comunidade espiritual do nosso mundo, em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita de São Paulo, por esta casa de oração, pela nossa casa, por todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui se encontram e que podem atuar, por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje, por todos os hospitais tomados por essa legião de servidores da saúde que combatem essa pandemia, as casas de saúde, não esquecendo dos leprosários, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor, por todos os idosos e asilos,
aos orfanatos, creches e crianças abandonadas. Por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas e filhos problemas. Pela juventude dependente de drogas, por todas aquelas almas encarnadas que nesse momento se encontram embaixo dos viadutos, nas marquises, nas praças, desiludidas, sem orientação, que as nossas servas de Maria possam envolvê-las, trazendo força para suportar e, quem sabe, com certeza, superar esse momento tão difícil. Em especial ao nosso lar, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos. Pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram, por aquelas que perderam o seu emprego, pelas suas famílias, respeitando o direito de ir e vir, e o direito daquele que busca, através do trabalho honesto, levar para casa o sustento, nem que seja dia a dia. Pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Pela caixinha de vibração, todos os nomes e endereços que foram colocados agora na sua mesa e que você está vibrando por todos eles, que Jesus possa atender a cada um conforme a necessidade e o merecimento deles. Pela cúpula de proteção da nossa casa e da casa de cada um de nós. Vamos deixar uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Que tenham uma semana maravilhosa. Beijo no coração de vocês.